A Justiça condenou o ex-prefeito de Gavião Peixoto, Alexandre Marucci Bastos, por fazer compras no valor de cerca de R$19 mil da empresa da própria mulher, sem concorrência e sem licitação, durante sua gestão em 2006. As compras eram feitas pelo Fundo Social. Na época, a presidente era Flávia Piccolo Marucci Bastos, mulher do ex-prefeito. O casal vai ter que devolver aos cofres públicos R$57 mil e pagar multa de cerca de R$38 mil. Também tiveram os direitos políticos suspensos por 5 anos e estão proibidos de manter contratos com o poder público ou receber, então, benefícios fiscais por 5 anos. O ex-prefeito Alexandre Marucci negou as acusações e diz que vai recorrer da decisão do juiz João Batista Galhardo Júnior. E esse é o 6º ex-prefeito da região que é condenado por improbidade administrativa nos últimos 4 meses. Eles não usaram de maneira correta o dinheiro público. E a população tem que ficar de olho, tem que acompanhar o trabalho dos políticos. Em Ribeirão Bonito, há 11 anos, a ONG Amarribo ajuda no combate à corrupção e é representante no Brasil da Transparência Internacional. Ribeirão Bonito. Esse foi o cenário que inspirou um grupo de empresários a lutar pelo bem da cidade e criar a Amarribo. O primeiro estatuto tinha uma série de prioridades. Mudaram com o tempo. Como acompanhar a lei de responsabilidade fiscal, mas ele era o último item do nosso estatuto. Em 2006 nós fizemos uma revisão desse estatuto e ele então, de 15º, ele passou a ser o 2º. A maior conquista tem grande espaço na parede da atual sede. A cassação em 2002 do então prefeito Sérgio Buzá, acusado de desviar R$1 milhão da merenda escolar. Foi a ONG que investigou e denunciou o político ao Ministério Público. A reportagem mostrou a mobilização dos moradores para investigar e provar as irregularidades na prefeitura. Postura que anos mais tarde serviu de exemplo. Em 2007, 4 vereadores acabaram presos em flagrante depois de cobrar mensalinho do prefeito. O povo quer uma resposta para isso. Não pode deixar corrupto dirigir uma sessão de campo. O trabalho de combate à corrupção hoje é referência dentro e fora do país. Tivemos na Grécia, tivemos em Dubai, Canadá. Era muita riqueza de detalhes para ficar apenas então somente com a população de Ribeirão Bonito. Então é aí que surgiu a ideia de se escrever a cartilha de combate à corrupção nas prefeituras do Brasil. Chega de corrupção! Chega! Ela aprendeu a cobrar. Hoje ela acompanha as sessões de Câmara, acompanha todo o processo político da cidade. Então eu acho que nesse aspecto Ribeirão Bonito avançou e bastante. E agora a Amarribo fez uma avaliação para saber se o Brasil está cumprindo a Convenção Anticorrupção assinada pelos países da Organização dos Estados Americanos. O relatório foi baseado em dados de mais de 200 ONGs do país. Sobre isso, eu converso agora, quem está aqui comigo é o Josmar Verilo, que é presidente do Conselho da ONG Amarribo. Boa tarde, Josmar. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Qual que é o objetivo, então, desse relatório? Esse relatório avalia como que o Brasil está cumprindo as disposições dessa Convenção Anticorrupção da Organização dos Estados Americanos, para ver se o país está avançando ou não. Essas avaliações são feitas periodicamente de todos os países. E o que vocês avaliam? Qual que é o resultado? Tem mais ponto positivo, ponto negativo? Não, o resultado até que foi positivo no que toca à legislação, porque são diversas coisas, a legislação e o cumprimento da legislação. O Brasil avançou bastante na legislação, mas deixou muito a desejar no aspecto do cumprimento da legislação, né? Então, existe ainda muita impunidade, então as leis não estão sendo cumpridas. E aí ser mais rigoroso nisso, então? Ser mais rigoroso. Fazer cumprir a lei. Então a justiça está muito lenta, o Código do Processo Penal está desatualizado, é de 1940, o Código Penal de 1940, e isso tudo leva à impunidade. Então o Brasil precisa avançar nesse aspecto do cumprimento da legislação e atualização do Código Penal e do Código... Porque muitas vezes o político, ele fica comprovado que ele não usou de maneira correta, né, o dinheiro público, acontece algum problema. Mas muitas vezes ele não vai preso, demora para ter algum tipo de condenação. Por que acontece isso? Bom, aqui tem duas coisas. Um é o foro privilegiado. Essa é uma distorção da legislação brasileira que foi criada, onde os políticos não são julgados na primeira instância criminalmente, eles são julgados para frente. Então, deputado é só pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito só pelo Tribunal de Justiça, os deputados... Então isso leva o julgamento para tribunais que não foram criados para fazer investigação.
Então, eles acabam que os processos não são julgados porque eles não têm essa capacidade de investigar. Por exemplo, só 2% dos processos que foram abertos pelo Supremo Tribunal Federal foram julgados. Só 4% foram julgados no Superior Tribunal de Justiça. Então, isso cria impunidade. E então, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, precisa acabar com esse foro privilegiado, onde você cria duas classes de cidadãos, né? E a democracia prevê que todo cidadão tem que ter igualdade perante a lei. E no Brasil existe essa distorção do foro privilegiado que cria uma classe de políticos que não são julgados pela lei comum. E além de mudar a legislação na prática, o que você acha que tem que fazer mais? A população tem que acompanhar mais? O que mais você acha que tem que ter? Que tipo de ação? Bom, o acompanhamento é importantíssimo. Quer dizer, sem a participação da população, realmente não tem jeito, porque os órgãos de fiscalização de tudo isso aí, eles não têm instrumento ou capacidade para fiscalizar tudo. Então, a população tem que acompanhar e alertar os órgãos, o Ministério Público, a Corregedoria Geral da União, tudo para que faça investigações onde não se consiga fazer, onde se perceba que há desvio de dinheiro, demonstrações de riqueza, tudo isso aí. Então, a população precisa acompanhar. E essa questão desses privilégios, vamos falar assim, isso contribui para que tenha tanta corrupção? Tem algum ponto que fala, o Brasil tem muita corrupção por causa disso? Sim, o grande problema do Brasil é a impunidade, porque como eles não são condenados, às vezes eles são condenados a devolver o dinheiro, mas não devolve, tarda muito para devolver, não vão para a cadeia. Então isso cria o sentido de que você pode roubar, você pode desviar, porque você não vai ser punido. Então por isso existe muita corrupção no Brasil. Então a lei avançou, a única coisa que o Brasil não cumpriu dessa convenção foi a criminalização do enriquecimento ilícito. Esse é um ponto que ainda está aberto, o Brasil vai ser cobrado por isso, né? E isso está no nosso relatório. Mas o cumprimento da legislação, fazer a lei ser cumprida, é o grande problema do Brasil hoje. Bom, o relatório, quem quiser acompanhar, é só acessar o eptv.com. Lá tem todas as informações, né, que é aberto para todo mundo pesquisar. E como que o morador, queria que você desse um recado para quem está em casa, como acompanhar, fazer valer isso, o cidadão mudar essa realidade dentro das cidades, né, acompanhar o prefeito, os vereadores, todo mundo. Então, a Marribo, ela ajuda os cidadãos a se organizarem, né? Se entrar em contato com a Marribo manda um kit, tudo como formar uma ONG e tal, porque é importante que se forme uma organização. Uma pessoa sozinha é muito difícil. Então, forma-se uma organização, começa a se acompanhar. Por exemplo, em Ribeirão Bonito, nós recebemos todo mês todos os pagamentos feitos pela prefeitura. E aí a gente dá uma olhada. Se tiver coisa que desperta suspeita, a gente já vai olhar, né? Da Câmara, agora nós pedimos as contas da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito. Então, precisa acompanhar, e os políticos precisam saber que o cidadão está acompanhando. Está de olho, Está de olho, né? Então, se entrar em contato com a Marribo, a gente ajuda a formar a organização, a formar dá uma orientação. Passa o telefone, então, para a gente. É o 3344-3807, né? O código é 16, e o site é www.amarribo.org.br. Tá, eu vou repetir o telefone, então é 3344-3807, o DDD é o 16. Acesse o eptv.com, tem mais informações lá sobre a ONG Amarribo. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, e a gente continua acompanhando o trabalho de vocês e toda essa situação para que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo, né? Muito obrigado, Muito boa obrigada. tarde. Bom, daqui a